Estes últimos meses nós temos dedicado a segunda-feira, este horário da segunda-feira, para tratar de pautas que devem ser discutidas na campanha eleitoral. Assuntos que devem ser enfrentados como desafios pelos candidatos à presidência da República. E hoje, que é a última pauta que nós estamos propondo para você, já que a partir da semana que vem nós teremos a série de entrevistas com todos os candidatos à presidência da República aqui no Jornal da CBN. Hoje nós vamos falar sobre Previdência e Contas Públicas. Gerson Camarote participa dessa nossa entrevista, que está em Brasília. Cássia Godoy está ao meu lado aqui em São Paulo. E o nosso convidado é o Felipe Salto, que é especialista em contas públicas e diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. Felipe Salto, muito bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Agora há pouco ainda o Carlos Alberto Sadenberg fez um bom levantamento aqui do que será o orçamento que o futuro presidente terá em mãos. Nesta semana o governo federal terá que apresentar esse orçamento e aí a gente vai ver o tamanho da encrenca que será enfrentada no ano que vem, porque há pouco dinheiro para outros investimentos. E o peso da Previdência, ele é grande. É inevitável, Felipe Salto, que o futuro presidente terá de mexer nas regras da Previdência? Olha, o primeiro ponto que nós precisamos ter claro é o grau de rigidez orçamentária que tem a economia e as contas públicas brasileiras. Para que se tenha ideia, as obrigações, como a gente gosta de chamar, as despesas obrigatórias, elas representam cerca de 1 trilhão e 400 bilhões de reais. As despesas discricionárias, onde existe margem de manobra para fazer ajustes no curto prazo, sem fazer mudanças radicais ou reformas estruturais no gasto obrigatório, é só de 130 bilhões. É muito pequeno o espaço para ajustes. E dentro disso, há ainda uma parcela muito menor que conseguiria ser manejada nos próximos anos, porque uma parte dessas despesas discricionárias se refere a despesas essenciais para o funcionamento da máquina. Então, o desafio, de fato, é muito grande. Bom dia, Camarote. Vai lá, Camarote. Eu tenho acompanhado com muita preocupação declarações de presidenciáveis que tentam minimizar o real problema da Previdência. Tentam usar eufemismos ou que tentam culpar outros fatores e que fazem até às vezes um discurso um pouco demagógico em relação à reforma da Previdência. Isso é o que eu tenho visto. Por que impopular? De fato, você acaba mexendo numa situação já existente. Ninguém quer perder voto em relação a isso. Esse é o caminho correto ou o debate deveria ser, de fato, algo profundo sobre a gravidade da situação hoje das contas públicas e especialmente da questão da Previdência no país? E quais os números em relação a essa Previdência? Eu queria que você desse um choque de realidade, se é possível, em relação a esses números. Olha, Camarote, de fato a Previdência é uma das principais despesas hoje do orçamento. Claro que quando a gente considera também os juros pagos sobre a dívida pública, trata-se também de uma despesa importante, de cerca de 380 a 400 bilhões de reais. Mas só para que se tenha ideia, quando a gente pega o orçamento chamado primário, aquele que não inclui os juros, uma vez que as despesas com juros não são fáceis de cortar e não podem ser cortadas por uma canetada simples, a gente tem o seguinte quadro: somando o INSS, o pessoal ativo e inativo da União, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, mais o abono e seguro-desemprego, só essas 4 rubricas representam mais de 3/4 do orçamento primário da União. Então sobra só 1/4 que se refere a outras despesas, mas que inclui investimentos, outros benefícios sociais e todas as outras despesas do orçamento. Então, há um desafio muito grande que passa pela discussão da Previdência. Evidentemente que para legitimar essa mudança nesse gasto obrigatório tão importante e que vai crescer, dado o envelhecimento da população, é preciso também começar a cortar na própria carne. Quer dizer, há espaço para mudanças no custeio, nas despesas com o pessoal, que possam legitimar junto à sociedade a mudança na Previdência. Só para dar um número, o déficit da Previdência nesse ano
deve ultrapassar a marca de 300 bilhões pelas nossas estimativas aqui na Instituição Fiscal Independente. Então, o senhor acredita que o caminho para começar a implementar essas mudanças é, inclusive, deixar claro para a população que essas coisas não são excludentes, mexer na Previdência e, ao mesmo tempo, o governo também tem uma consciência maior e mudanças no próprio custeio, nos próprios gastos? Porque toda vez que a gente fala de reforma da Previdência, é comum a gente ouvir as pessoas reclamando de que existem outros lugares em que poderia haver corte para haver um reequilíbrio de contas públicas. Então, não é cortar uma coisa só, não são coisas excludentes, tem que mexer nas duas coisas aí. Uma analogia que a gente pode usar é que o paciente, a economia brasileira está na UTI ainda. É uma recuperação muito lenta que nós estamos passando, depois de um tombo do PIB acumulado em 15 e 16, da ordem de 7% em termos reais. Então nós estamos falando de uma recuperação muito lenta, depois de uma queda bastante significativa, e isso vai exigir uma combinação de terapias. Não tem só uma bala de prata, uma medida salvadora que possa resolver o problema das contas públicas. Possivelmente ou provavelmente, o próximo presidente ou a próxima presidente terão que combinar um conjunto de ações do lado das despesas e possivelmente também do lado das receitas para enfrentar esse problema do déficit público. Só para que o ouvinte tenha ideia, a dívida pública brasileira está em 77,2% do PIB e já cresceu 24 pontos do PIB desde 2013. É uma trajetória de alta sistemática. Quando nós falamos aqui em mexer no lado da receita, nós estamos falando em mexer na cobrança de impostos, aumentar a carga tributária? Isso seria a última medida a ser considerada. Primeiro nós precisamos enfrentar o lado das despesas, porque o diagnóstico é muito claro. Quando a gente observa a estrutura do orçamento, os gastos que têm sido realizados, houve uma evolução muito expressiva da despesa pública. E ela evoluiu acima da capacidade de geração de renda e riqueza. Na média dos últimos 20 anos, a despesa primária da União cresceu 5,4%, acima da inflação, enquanto o PIB cresceu 2,4%. Esse descompasso entre as despesas e a geração de renda e riqueza, que é o PIB, uma hora apresentaria a fatura, uma hora cobraria o seu preço. E essa hora chegou, quer dizer, o déficit no Brasil ele é de 3 dígitos, é um déficit primário de 1,3% do PIB e quando inclui a conta de juros, vai para mais de 7% do PIB de déficit. Quando comparado aos países emergentes, é um dos mais elevados. Então, é um baita problema fiscal a ser resolvido, que primeiro precisa passar pelo lado da despesa para que nós não cometamos o erro de elevar uma carga tributária que já é bastante elevada quando comparada também com esse mesmo grupo de países. Sr. Felipe Salto, existem alguns candidatos que falam em zerar esse déficit em um ano, alguns falam num período um pouco maior. É factível? Olha, é preciso entender que o problema fiscal é bastante grande, né? Nós temos aí um déficit, como eu mencionei, de mais de 7% do PIB, no caso do déficit chamado nominal, que inclui os juros, e o déficit primário na casa de 1,3% do PIB. É um déficit elevado que é difícil de reduzir rapidamente pelas regras e pela evolução da despesa que nós temos hoje. O que nós fazemos na Instituição Fiscal Independente é traçar cenários, simular o que vai acontecer com essas variáveis fiscais a partir de certas premissas para a variação do PIB, da inflação, enfim, das principais variáveis macroeconômicas, como a gente chama. E o que esses cenários mostram é que, no melhor dos casos, que é o cenário que nós chamamos de otimista, que não é o mais provável, o déficit primário só seria zerado em 2022, nas condições atuais. Evidentemente que pode-se tomar medidas que alterem essas projeções. Eu costumo dizer que economista faz projeções e que normalmente elas não se confirmam ali exatamente como são projetadas, mas elas indicam uma direção. E nesse sentido, esses 3 cenários que a gente projeta, o otimista, pessimista e o básico, os 3 apontam para uma demora ainda de alguns anos até que se consiga reequilibrar as contas públicas, o que significa voltar a gerar superávites primários
e reestabilizar a relação dívida em contraposição ao PIB. Felipe Salto, a minha pergunta, a gente viu não faz muito tempo a situação, por exemplo, de países da Europa como a Grécia, como Portugal, Espanha, que tiveram que fazer um rigoroso ajuste fiscal pelo descontrole das contas públicas. Isso impactando até mesmo no salário de servidores, redução de aposentadorias. Qual o cenário do Brasil? O que precisa ser feito para não chegar ao que chegou, por exemplo, na Grécia? Ou a gente já está em situação semelhante? Olha, é uma boa pergunta porque, de fato, nós estamos caminhando na direção do precipício. Você desequilibrar as contas públicas da forma como foram desequilibradas ao longo dos últimos anos, isso leva a um risco muito alto para o país, porque a gente sabe a consequência maior, que é a volta da inflação, o baixo crescimento econômico, o aumento das despesas com juros, porque num cenário de incerteza e de Estado que não consegue parar de pé, quer dizer, que não consegue equilibrar receitas e despesas, o financiamento, o preço do financiamento de dívida adicional, de déficits adicionais, ele cresce. Quer dizer, o mercado continua financiando a nossa dívida, mas ele exige mais e mais juros e num prazo cada vez mais curto, ocupando uma fatia crescente do orçamento para continuar financiando o governo. Então nós ainda não estamos numa situação tão extrema quanto essa que você coloca, mas a direção que nós estávamos indo era essa. A adoção do teto de gastos foi uma medida importante, porque foi uma espécie de tapa na mesa para organizar e mostrar o norte da responsabilidade fiscal, mas ela é insuficiente sozinha para resolver o problema. É preciso atacar o cerne da questão, que é previdência e pessoal. Vários especialistas têm mostrado isso, que o problema fiscal no Brasil, ele se resume no fundo a previdência e pessoal. Esses dois problemas têm a ver com a política salarial. O Estado brasileiro remunera acima do que poderia remunerar determinadas categorias e até algumas categorias abaixo. Então há um desequilíbrio, uma falta de organização e gestão no Estado brasileiro que, se for mudado, dá sim para gerar benefícios fiscais e até de eficiência, né, da máquina pública. Felipe Salto, quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco aqui no Jornal da CBN. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Felipe Salto é diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, especialista em contas públicas, e trouxe para nós aí um olhar sobre quanto o novo presidente, ou aquele que assumir a presidência da República no dia 1º de janeiro, terá em caixa para fazer algum investimento para pagar as contas aqui no país. E como chamou bem a atenção aí o Gerson Camarote, logo no início da sua participação nessa entrevista, enquanto nós vemos as condições das contas públicas dessa forma, ouvimos os candidatos fazendo uma série de promessas e tentando nos convencer de que serão capazes de driblar este problema. Seja o da Previdência, seja dos gastos pessoais, seja do pouco dinheiro para investimento, todos eles têm uma solução para isso. O que a gente vai ver mesmo é na hora do pega para capar, Gerson Camarote. Exatamente, Milton. A minha preocupação é esse mundo colorido que está sendo pintado pelos candidatos. Poucos, aliás, quase ninguém fala com a clareza de que precisa, de fato, abrir uma conversa séria sobre contas públicas, sobre a questão orçamentária, sobre déficit, e é isso que mais me preocupa, porque quem for eleito vai pegar um ano de 2019, um ano de 2020, muito difícil. O país no cheque especial, então é preciso ter um discurso mais realista e a população precisa começar a cobrar um discurso mais realista dessas candidaturas. Muito obrigado, Gerson Camarote. Abraço para você, uma boa semana. Aquele abraço. Amanhã estou no Rio. Um abraço a todos e aos psicólogos em especial. Até mais, Camarote. Muito obrigado. Esse foi Gerson Camarote em Conexão Brasil.